Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai estar assistindo esta transmissão, mas que seja o horário que for, meu desejo é que você possa aprender da palavra de Deus com essa mensagem qual vamos estar ministrando e que você possa também nos acompanhar meditando na palavra de Deus, buscando entender a mensagem, aquilo que a gente vai estar meditando. Como título dessa mensagem nós colocamos A Vida é Espiritual. Um assunto talvez não muito conhecido por muitas pessoas, mas que é de extrema importância para todos nós. Então, vem conosco, vamos meditar, vamos aprender da palavra de Deus e entender um pouco mais sobre nós mesmos, a respeito daquilo que Deus nos fez, a respeito daquilo que Deus proporcionou para cada um de nós. E todos sabemos que é importantíssimo nós nos conhecermos. Então, precisamos, é uma necessidade de cada ser humano se conhecer mais. Então, essa mensagem vai ser como que se nós estivéssemos, de certa forma, olhando para o espelho. Só que ao invés de ver o nosso físico diante desse espelho, nós vamos ver quem nós somos verdadeiramente. O que somos verdadeiramente. E assim descobrir que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Eu quero fazer uma breve oração antes de nós entrarmos nesse assunto. Se você puder, curve sua fronte, sua cabeça e ore conosco. Senhor Jesus, neste momento nós nos colocamos na Tua presença, estaremos meditando na Tua palavra, temos o intuito, o desejo de nos conhecer mais e mais, e sabemos que o Teu Espírito, que a Tua palavra, nos revela tanto a Tua pessoa como quem nós mesmos somos. A Tua palavra diz que o Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança. Então que cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, criança, idoso que estiver acompanhando essa transmissão, onde quer que esteja, venha ser abençoado, venha ter a Tua providência. Que a Tua palavra penetre nos corações e que haja compreensão. E que, acima de tudo, essas pessoas elas possam, meu Deus, obter a direção do Teu Espírito para que possam, de fato, viver a vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. E valorizar essa vida espiritual, esse poder espiritual, o qual o Senhor colocou dentro de cada ser humano. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, para a gente estar meditando na palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo é 26. Vamos começar do início para a gente poder entender o que Deus tem feito, como Deus tem feito o ser humano. Se você abriu a sua Bíblia aí, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Então vamos ler de novo para ficar bem compreendido. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine o homem, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, originalmente, nós vimos que Deus criou
o ser humano à sua imagem e semelhança. E não só isso, mas deu autoridade para o ser humano nessa terra. Toda a autoridade, todo o domínio dessa terra, Deus deu ao ser humano quando ele criou. No caso, Adão e Eva. Aqui Deus estava, né, o primeiro casal que Deus criou. Ou seja, as matrizes, vamos chamar assim. A verdadeira matriz, no caso, é Deus, mas no sentido, né, de começar a pegar a ideia do físico. Então, seria Adão e Eva. Mas, aqui está escrito, Deus, ele disse, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Certo? Então, o homem foi feito, né, a imagem e semelhança de Deus. Se nós pularmos lá para o capítulo 2 do mesmo livro, do livro de Gênesis, no versículo, a partir do versículo 4, nós podemos fazer a seguinte leitura. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então perceba que Deus já tinha criado todas as coisas. Mas, no entanto, se nós pudéssemos chegar lá, nesse cenário, o qual Deus havia, ou seja, a terra sem absolutamente nada, o ser humano já estava criado, o ser humano, as coisas que Deus fez já estavam criadas. Só que elas não existiam ainda no físico, porque as plantas ainda não tinham brotado, e o homem ainda, e como diz ali na palavra de Deus, e não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, o homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Perceba que nos versículos seguintes vai ficar muito mais claro. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E o versículo 7, que é o versículo chave nesse capítulo. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, repare que a Bíblia diz que Deus criou o homem, né, sua imagem e semelhança. Então, o homem foi criado, o homem já existia. Quando chegou esse momento que Deus formou o homem, no versículo 7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele só foi formado, mas ele já existia. Ele já existia. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O título dessa mensagem, como você viu, a vida é espiritual. Então, quando Deus formou o homem já estava criado. Ele só ainda não tinha o corpo físico, ele só ainda não tinha, como podemos comparar o corpo físico como um veículo. O homem já existia, mas ele não tinha o veículo que dava para ele a liberdade de andar, de atuar nessa dimensão, neste mundo. Então, perceba que o homem estava criado, mas ainda não estava formado. Ou seja, ele não tinha ainda o corpo físico, mas ele estava criado. Um outro versículo que vai deixar muito claro para nós também, você pode olhar aí na sua Bíblia também, lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24, no Evangelho de João, Evangelho de João 4,
versículo 24. Aqui Jesus ele estava falando com a mulher samaritana e estava falando a respeito da salvação, que a salvação vinha dos judeus e que Deus é Espírito e que Ele busca pessoas que assim o adorem, ou seja, que o adorem em espírito e em verdade. Então, para nós não se prolongar muito aqui, vamos pegar o versículo-chave, que é o versículo 24. Está escrito assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é Espírito e nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Como assim? A união do ser humano com Deus se dá espiritualmente. Para ficar melhor, para a gente entender e ter como exemplo, vamos pegar, por exemplo, o peixe. O peixe ele tem que estar ligado, ele tem que estar vivendo na água. Fora da água, ele até pode estar vivo por um pouco de tempo, mas a partir do momento que ele sair da água, ele começa a morrer. Foi o que de fato aconteceu com o ser humano, quando houve a questão do pecado e o homem foi desligado, ele se desconectou de Deus, ficou mais para o lado do físico apenas. O homem tinha poderes, como nós vimos que Deus deu poder para dominar sobre toda a terra. Jesus foi um exemplo disso, do que o homem poderia ter feito, de como o homem seria. Então, nós vimos que Jesus ele fez grandes sinais, grandes milagres, ele andou sobre as águas, ele falou com a tempestade, ele falou com o mar, e só na palavra as coisas aconteciam. Assim o homem dominaria a terra assim. No entanto, nós vimos que no caso o peixe, ele saiu da água, ele vai morrer. E no caso, por exemplo, tanto o ser humano quanto qualquer animal precisa estar também, no caso do ser humano, né, ligado à terra. Porque se ele se desconectar da terra de alguma forma, por exemplo, parar de comer, parar de tomar água, ele começa o processo de morte. Ele morre. Porque o físico do homem depende da terra. Porém, o espírito do homem tem que estar conectado com Deus, para que ele possa viver, para que ele possa ter vida espiritualmente. É bem verdade que muitas pessoas nem sabem ou não sabiam que têm um espírito. É bem verdade que muitas pessoas temem espíritos, né? Por exemplo, existem casos, existem fatos, histórias, né, de pessoas que falam de espíritos, ou que viram espíritos, ou que presenciaram, né? É real, é verídico, existe. Porém, o ser humano não deveria se assustar ou até mesmo ficar abismado ou ficar com medo dessa questão espiritual. Por quê? Porque o ser humano também é um espírito. A diferença é que o espírito que Deus colocou num corpo humano para poder se locomover, para poder interagir com esse mundo, com essa dimensão. Amém? Então, a vida do ser humano é espiritual. A vida é espiritual. Baseado nessa compreensão, nessa linha de raciocínio, você também pode compreender aquilo que Jesus falou. Ele falou o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá no livro de Mateus, lá no capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus no deserto. Quando o diabo tentou Jesus, né, e Jesus, após 40 dias e 40 noites de jejum, o diabo chega para ele e diz assim:
transforma essas pedras em pães se tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus deixou claro através desse versículo que o ser humano, ele adquire vida não só através do pão. O pão aqui envolve, né, todo tipo de alimento físico. E no caso de, quando Jesus fala, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele está falando da conexão espiritual. Ou seja, existe um outro versículo na palavra de Deus que Jesus ele diz assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Se eu não me engano, está lá no livro de João 6:63, por ali. Então, perceba que a gente é espiritual. A vida do ser humano é espiritual. E a vida do ser humano, ela precisa ser descoberta, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser vivida nos dois sentidos, tanto no físico quanto no espírito. O ser humano precisa de Deus, porque sem Deus ele está num processo de morte, ele está em trevas, é o que a Bíblia fala. Por quê? Porque lá no princípio, quando o ser humano pecou contra Deus, ele se desligou de Deus e passou a estar como propriedade do mal. Por isso que a Bíblia também diz, o mundo jaz no maligno, por quê? Porque Satanás, ele sequestrou a humanidade, dessa forma enganando a humanidade, fazendo com que a humanidade ficasse desconectada de Deus. E uma vez desconectada de Deus, estava sob o poder de Satanás. Então nós precisamos compreender isso, porque senão não haveria necessidade de Jesus, na palavra dele, como a palavra de Deus fala, por exemplo, lá no livro de Lucas, capítulo 8, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele chegava nas aldeias, às pessoas e dizia, é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, o reino de Satanás já reinava, né? Ainda reina nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está deitado, a palavra já significa deitado, descansando, ou seja, usando uma palavra aqui para melhor identificar essa palavra jaz que a Bíblia diz, as pessoas, né, no caso, quando fala o mundo, as pessoas, elas estão como que num sono, entende? Elas estão tipo num transe, estão em trevas. A mente da maioria das pessoas precisa da luz. E só a luz de Cristo para iluminar a mente, o coração, a alma, o espírito da pessoa, para que ela torne a viver novamente. Por isso que a vida do ser humano ela é espiritual. Por isso que a gente vê tantos problemas na vida das pessoas, na vida dos seres humanos, e tudo isso porque as pessoas não conhecem, não sabem a respeito do espírito. Porque o espírito domina o físico. Então, existe o mal, existe o bem. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos aliar a Cristo. A palavra de Deus diz, Jesus falou o seguinte, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz neste mundo. Ou seja, é preciso que o ser humano se conecte com Deus. E não há como o ser humano se conectar com Deus senão da maneira que Deus determinou. E como é que Deus determinou? Através do seu Filho, Jesus Cristo. No entanto, a própria palavra de Deus fala também, um versículo muito conhecido, João capítulo 3, versículo 16, está lá escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós precisamos de Jesus, nós precisamos
ser despertados espiritualmente. Precisamos ser despertados espiritualmente. Para isso, nós precisamos compreender a palavra de Deus, para que a gente possa começar a despertar. Uma maneira para a gente entender, imagine uma pessoa que esteve doente muito tempo, né? Agora ela está se recuperando, ela está fraca, ela estava à base de soro, né? Por exemplo, num hospital, e se encontrava desacordada, e ela vai ter que começar a retomar a sua vida. E o que ela precisa? Ela precisa se alimentar, que ela está fraca, ela precisa, por ter talvez passado muito tempo num hospital, ela precisa começar a se alimentar novamente para poder adquirir força no seu físico e então aos poucos ela passar a ter novamente a sua vida normal. E a vida normal, no caso do ser humano, é conectado com Deus. Então, as pessoas elas se encontram nessa fraqueza, se encontram anêmicas espiritualmente, sem força, sem poder caminhar, sem poder se mover. Por isso que o diabo consegue ter muito acesso à vida das pessoas. Inclusive espíritos, né, que se aproveitam da fragilidade das pessoas, espíritos malignos, se aproveitam da fragilidade das pessoas e com isso atormentam, com isso enganam, fazem todo tipo de travessura para ver as pessoas sofrerem, chorarem, né, gemerem. E tudo isso porque as pessoas elas não têm entendimento que elas são espírito e que elas precisam se conectar espiritualmente com Deus. E quando elas se conectam espiritualmente com Deus, então o poder de Deus, a glória, a luz de Deus vai estar nessa pessoa. E ela não vai mais ser fraca, ela não vai mais ser anêmica espiritualmente. Ela vai conhecer a palavra de Deus, ela vai ter a sua origem resgatada novamente. E com isso, ela não vai mais ser uma presa para o diabo. Ou seja, ela passa de ser uma presa para ser um predador. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele deu poder aos homens. Então, a vida ela é espiritual. E o ser humano precisa compreender isso. Mas quando não é compreendido, aí tem muitos problemas, aí tem muitas tristezas. Existem muitas doenças que a origem dela é espiritual. Ou seja, podemos até citar algumas aqui, as doenças que a medicina chama de doenças psicossomáticas, que são as doenças na alma, que na verdade a origem é no espírito. E aí por isso que as pessoas não compreendem e também a medicina não consegue ter acesso a auxiliar essas pessoas, porque a medicina ela vai poder auxiliar no físico, no orgânico, né? No corpo da pessoa. Porém, no espírito, não há como a medicina chegar até lá. Então, aí que entra o poder de Deus, aí que entra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada dos dois lados. Ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Ela chega até a divisão da alma e do espírito. E por isso que as pessoas precisam da palavra de Deus, precisam se alimentar. Bem como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o homem precisa se alimentar. Quando eu digo homem é no sentido, né, geral. Ou seja, como eu estava falando, existem muitas doenças, né, que as pessoas desconhecem, não sabem, a maioria das pessoas nem acreditam. Por exemplo, a tal chamada depressão, que é a doença do século. A depressão é um problema no espírito. É quase como
um computador, se você, né, mal comparando a mente do ser humano com um computador, é claro que a mente do ser humano é muito mais avançada, é muito mais qualificada, se é que podemos dizer assim, usar esse termo, mas a mente do ser humano, ela foi criada por Deus, e um computador foi criado por homem, então imensuravelmente mais, né, é a mente do ser humano do que um computador. Mas, como eu falei, mal comparando, é como se fosse um computador que está em funcionamento e que, porventura, entra um vírus e começa a interferir no funcionamento. E esse vírus precisa ser eliminado para que o funcionamento volte a estar normalizado. Enquanto esse vírus não for retirado, essa mente, essa vida, ela não vai retomar a sua vida normal. E com isso começam a acontecer os problemas. Aí tem síndrome de pânico, né, que ninguém consegue entender o porquê, que remédio não ajuda. Tem depressão e tem um monte de transtornos, né, de coisas que acontecem com as pessoas, que a maioria das pessoas não sabem o que fazer. E mesmo, às vezes, quando descobrem alguém ou algum lugar, por exemplo, alguma clínica, às vezes a pessoa ela até fica lá sem, talvez sem usar droga, talvez sem tomando remédio, mas ela fica sedada, ela fica numa abstinência em relação àquilo que ela está sofrendo, e aí, quando ela sai da clínica, né, aquilo vem com uma força total. Por quê? Porque é um espírito que está atormentando aquela pessoa. Isso não é só no caso de doenças psicossomáticas. Tem muitos casos, né, que a pessoa aparentemente sofre com transtornos, por exemplo, de um nervosismo. Tem pessoas que elas sabem que são nervosas, excessivamente nervosas, ou tem pessoas que sabem que são ciumentas, por exemplo, são excessivamente ciumentas. Tem pessoas que elas entendem, elas conhecem, na mente delas, elas sabem que aquilo está atrapalhando o relacionamento, que aquilo está atrapalhando a vida dela de alguma forma, e ela até planeja não mais ser nervoso, não mais ser ciumento, e ela planeja, ela tenta se segurar, ela tenta se conter de todas as formas, mas quando ela menos percebe, ela já ultrapassou as barreiras novamente. Se ela disse que não ia brigar e já acabou brigando, se ela disse que não ia beber, que não ia usar droga, acabou usando novamente, porque aquela força espiritual faz com que ela seja movida, com que ela seja empurrada literalmente para aquilo que ela havia decidido que não queria fazer. E quando ela menos percebe, ela está novamente naquela situação, às vezes de overdose, ou naquela situação de briga, né? Às vezes briga entre marido e mulher, entre irmão e irmã, entre pai e filho, entre amigos, entre namorados, e por aí vai. A questão do ciúme, são tudo transtornos, né? Que a medicina às vezes vai dizer que é transtorno, mas na verdade está relacionado ao espírito humano. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas aí alguém poderia perguntar assim, mas por que tudo isso acontece se Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Se Deus é perfeito, por que Ele não criou o ser humano perfeito? Sim, Ele criou o ser humano perfeito. Mas, como eu falei há pouco, lá no princípio, a humanidade, ela desobedeceu a Deus. O primeiro casal desobedeceu a Deus. E aí, por conta do erro, do pecado de Adão e Eva, a natureza maligna passou para toda a humanidade. Não fosse assim, Jesus não viria resgatar a humanidade. Porque o que Jesus fez? Ele veio resgatar a humanidade. Ele derramou do seu sangue, ele foi crucificado, ele foi sacrificado pela humanidade, para que a humanidade pudesse ter a chance de se voltar para Deus, de se unir novamente com Deus. Então isso precisa ficar claro para as pessoas, que através de Cristo o caminho está aberto. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma vez que Jesus veio e nos conecta novamente com Deus, então há essa possibilidade de nós sermos fortalecidos, de nós nos conhecer, de nós nos unir novamente com Deus e de ter uma vida vitoriosa, de ter uma vida eterna, de não morrer mais. Isso mesmo que você ouviu, não vamos morrer mais. Aí alguém poderia perguntar, mas agora, só porque eu creio em Jesus eu não vou morrer mais? Sim, o homem essencial, a essência do homem, não morre mais. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí você pode dizer, sim, mas morre ou não morre? Aí agora fez uma confusão na minha mente, não sei o quê. Existe a morte física e existe a morte espiritual. A Bíblia fala das duas. Então, o que a gente precisa compreender? A palavra de Deus diz que o homem foi criado do pó da terra e que ao pó voltaria. Mas quando fala ao pó voltaria, está falando do físico. E quando Jesus fala do homem espiritual, ele disse que nós recebemos a vida eterna. Ou seja, por isso que eu fiz questão de lá no início, se você de repente pegou a mensagem pela metade, lá no início desse vídeo você vai ver que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E só depois, dali, né, se você vai lá no capítulo 1 de Gênesis, lá, aí depois no capítulo 2, versículo 7, que está lá escrito, e formou Deus o homem do pó da terra. Então, o homem não é só físico. E o que é que não vai morrer? É o espírito. A Bíblia chama de morte espiritual o fato da separação do ser humano de Deus. Vou te explicar. O homem, quando pecou, foi desconectado de Deus. Jesus veio para reconectar. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que buscam ter um relacionamento com Deus da maneira como Ele quer, isso é muito importante deixar frisado. Porque se Deus é o Deus, se Jesus é o Rei, quem dá as ordens, quem dá as regras é Ele. Não é a tradição, não é o costume, não é a religiosidade, mas sim a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ou seja, Deus, Ele dá as regras para que a gente possa se conectar com Ele. E Deus enviou Jesus e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é fato. Uma vez que a pessoa não vai ao Pai por Cristo, ela se perde. O homem espiritual, né, a pessoa física vai morrer, e o homem espiritual é como que, por exemplo, um exemplo só para entender, é como que se o homem saísse do veículo dele, né, físico, e ao invés dele ser levado para o céu, ele vai ser levado para as trevas. Por isso que a Bíblia chama de morte espiritual, a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Jesus, ele deixou bem claro na sua palavra que ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam se perdidos. Então a vida é espiritual. Então quando a vida de Deus ela vem para nós, nós também nos tornamos como Deus é. Deus é eterno e ele criou o homem também à sua imagem e semelhança. O homem também foi criado eterno. Aliás, ele é eterno mesmo se ele se perder, no caso for para o inferno, ou no caso for para o céu. A eternidade, ou seja, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e só vai para o inferno, só vai se perder aqueles que não aceitarem o presente de Deus. Porque talvez você pense assim, tá, mas pecador vai para o inferno, a Bíblia diz, mas Jesus ele resolveu a questão do pecado lá na cruz. Ou seja, para todo ser humano, a questão do pecado está resolvida. Existe o perdão, Jesus derramou o seu sangue. A palavra de Deus, se você olhar na palavra de Deus, está lá escrito que Jesus disse que
o sangue dele, né, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, quando cremos em Jesus, somos lavados e remidos. Ou seja, o pecado original, o pecado que trouxe a condenação, ele é anulado, ele é perdoado. E o ser humano não vai mais precisar dar conta, não vai mais precisar pagar por esse pecado. Porque essa conta, na verdade, ela começou lá com Adão. Existe ainda assim, claro, a questão do pecado que acontece ainda nos dias de hoje, e isso a Bíblia fala que existe a consequência, né, do pecado. Por isso, a necessidade de o ser humano estar conectado com Deus. Pois bem, a vida é espiritual. E quando entendemos os princípios espirituais e bem utilizamos, podemos ter benefícios. Eu diria até, poderia comparar como, por exemplo, a energia elétrica. É uma coisa que as pessoas não conseguem ver, né, com os seus olhos, no entanto, ela está ali. Se você souber utilizar ela para o seu bem, você vai ter vai ter muita coisa boa que você consegue fazer com a energia elétrica. Mas o fato de você não enxergar ela com os seus olhos, né, a não ser que a pessoa toque, por exemplo, num fio elétrico e só então quando ela tocar, então ela vai perceber e aí já é tarde, como de fato a questão espiritual, né? Por exemplo, se a pessoa deixar para conhecer, para entender essa questão espiritual só quando ela morrer, aí é tarde. É como uma pessoa que diz para mim, eu não acredito na energia elétrica. Aí então ela vai lá e pega e mexe, né? Coloca a mão num fio de alta tensão. Então ela deixou para o último momento para decidir ou para realmente saber que energia elétrica existe, e aí já é tarde, pode ocasionar a sua morte. Então, quando a energia elétrica, né, ela é bem utilizada, ela pode trazer benefícios, né, muitos benefícios para a saúde, para a vida, mas quando ela é negligenciada, ignorada, quando a energia elétrica ela não quando não é dado a devida atenção e não se toma os devidos cuidados com ela, ela pode sim causar o terror na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. No entanto, uma coisa que o ser humano descobriu e que é uma das coisas que joga por terra aquela ideia de que algumas pessoas têm, que elas dizem assim, eu só acredito vendo. Não, tem coisas que ela acredita sentindo também. Entende? Tem pessoas que dizem, eu só acredito vendo. Como, né, o próprio Judas, a palavra de Deus fala de Judas. Então, é importante que a gente conheça os princípios espirituais, é importante que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente saiba quem nós somos, que a nossa vida ela é espiritual, que nós precisamos de Jesus, que nós somos seres que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não era propósito de Deus que o ser humano caísse, não foi propósito de Deus abandonar o ser humano e deixar que se vire, já que caiu. Não, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira e ele mandou o Cristo para vir resgatar a humanidade. Então, para ficar bem claro, a vida ela é espiritual. E só se perde, só vai para o inferno aqueles, né, que não acreditarem em Deus. Aqueles que não acreditarem e assim não vão receber o presente de Deus, não vão buscar, não vão descobrir. E não descobrindo, vão viver como o mundo tem imposto, né, para a maioria das pessoas, e vão viver a vida não da maneira que Deus quer, não dentro dos princípios de Deus, e vivendo uma vida nesse mundo fora dos princípios de Deus, automaticamente está dentro dos princípios daquele que reina nesse mundo. A Bíblia diz que quem reina nesse mundo é Satanás. Não fosse assim, não haveria tanto mal, tantas formas estupidamente de o ser humano perder a vida, entende?
não haveria tanta corrupção, não haveria tantos males, tantas enfermidades, todo tipo de praga, miséria, guerra. Tudo isso são obras do diabo. Ah, mas não é o diabo que faz, é o homem. É porque você ainda não compreendeu. O diabo também é espírito. E como eu falei há pouco, ele age como um vírus na mente do ser humano, colocando pensamento, colocando desejo, colocando vontade. E aí a pessoa confunde, pensa que é a vontade dela, pensa que, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser e tal, tal. Quando na verdade ela vai ver, ela está fazendo a vontade do diabo. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus quer que todo ser humano se arrependa e se volte para Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele não se agrada da morte do ímpio. O que significa ímpio? São todos os homens que não acreditam, que não estão ainda em contato ou que não creem em Deus. Já a Bíblia diz que Deus ele se agrada da morte do justo. Aí você poderia dizer, tá, mas se o mundo é governado pelo diabo, como vocês falam e tal, e existe algum justo? Sim, existe algum justo. Esse é um outro assunto que a gente pode estar abordando num outro vídeo, num outro momento, mas sim, a palavra de Deus fala que Jesus, ele veio justificar, porque não haveria salvação se as pessoas não fossem primeiro justificadas. Ou seja, estavam todos condenados. A Bíblia diz que não havia um justo sequer. Todos estavam distantes de Deus, todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus. Só que Jesus veio para mudar essa história, para mudar esse quadro, para fazer com que a justiça de Deus acontecesse neste mundo. Então, é preciso que a gente entenda que a vida ela é espiritual. Tem mais um versículo aqui para nós meditarmos. Vamos lá. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Livro de Tiago. Tiago 2, 26. Deixa eu achar aqui, Tiago 2, 26. Tiago 2, 26. A palavra de Deus diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então vamos pegar só para a título de compreensão a primeira parte. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, então isso é algo que todos nós sabemos. Por exemplo, alguém faleceu. A família, ou os amigos, os familiares, eles não se reportam mais àquela pessoa. Vamos, por exemplo, chamar o Pedro lá. O Pedro faleceu, lamentavelmente, infelizmente, faleceu. As pessoas que vão estar esperando o serviço lá do necrotério, do IML, a trazerem aquela pessoa que faleceu, elas já não se reportam mais ao Pedro, mas sim o corpo do Pedro. Porque o Pedro, que é a essência, que era espírito, saiu, desconectou daquele corpo. E agora as pessoas dizem, as pessoas perguntam, mas que hora vai chegar o corpo? Mas que, tem algumas frases, uma missa de corpo presente, entende? Porque se realmente está se reportando ao corpo, à matéria somente. E a Bíblia diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, mas o corpo com o espírito está vivo. Então repare que o espírito é o mais importante. Tá ali, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, então repare que o corpo sem o espírito está morto, ou seja, o corpo depende do espírito. Se o espírito sair, o corpo está morto. Ou seja, e mesmo quando a pessoa está viva,
no caso de eu e você, nós precisamos tratar, cuidar, dar atenção ao nosso espírito, nos conectar com Deus, porque a vida é espiritual. E aí, quando estamos conectados com Deus verdadeiramente, do jeito que Deus quer, não da maneira que achamos, que pensamos, mas fulano me falou. Não, vá pela palavra, vá pelo que Deus falou. E aí você estará correto. Então, verdadeiramente, você vai estar fortalecido, você vai estar firmado na presença de Deus. E não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que vai te derrubar, não é qualquer espírito, né, que vai te amedrontar, porque você vai verdadeiramente estar ligado em Deus e você vai ter uma vida muito mais abençoada, muito mais conectado com Deus. E isso é o que precisa, o homem se voltar para Deus, porque a vida é espiritual. Eu espero que você tenha compreendido. Procure meditar nessas passagens, procure fazer com que a palavra de Deus ela permaneça no teu coração. Não permita que seja só mais uma mensagem, mas assista quantas vezes for preciso, medite quantas vezes for preciso, até que a palavra de Deus ela faça parte de você, até que você compreenda verdadeiramente. E assim você se alimenta, e assim você se fortalece. E se fortalecendo, você se liga com Deus, e com certeza a tua vida vai mudar. Amém? Nós encerramos por aqui esse assunto. Vou estar fazendo mais uma oração e peço para que você curve sua fronte e vamos estar orando para que Deus, através do seu Espírito, continue te dando essa revelação. Amém? Com os teus olhos fechados, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por esta palavra. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, este homem, esta mulher, essa pessoa que está assistindo essa mensagem, que tem ouvido essa mensagem, que o teu Espírito possa envolver essas pessoas, trazendo luz, trazendo compreensão, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E se você recebeu essa palavra e compreendeu talvez algo que você não compreendia, compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a levar a palavra de Deus, compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você acha que precisa de uma palavra de Deus para que a sua vida possa ser transformada, que precisa de um esclarecimento a respeito da palavra de Deus, que precisa de orientação, e então você vai estar ajudando o reino de Deus a crescer. Amém? Eu me despeço por aqui. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.